Livro Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. Capítulo 9. O Devoto Bem-aventurado e seu Romance Cósmico. Senhorzinho, sente-se, por favor. Estou falando com minha Mãe Divina. Silenciosamente e com grande temor, eu entrara no quarto. A aparência angélica de Mestre Mahasaya deslumbrou-me. De barba alva e sedosa e de grandes olhos lúcidos, parecia a encarnação da pureza. Seu queixo erguido e suas mãos entrelaçadas fizeram-me compreender que minha primeira visita o perturbara em meio às suas devoções. As suas singelas palavras, ao saudar-me, produziram-me o mais violento efeito até então experimentado. Eu julgara que a amargura da separação, profundamente sentida ao morrer minha mãe, fosse a medida de todas as angústias. Agora, uma nova consciência, a de estar separado de minha Mãe Divina, constituía indescritivelmente tortura de espírito. Caí ao chão em soluços. Senhorzinho, acalme-se. O santo demonstrava com pesar que me entendia. Abandonado num oceano de desolação, agarrei-me aos seus pés como um náufrago à última tábua salvadora. Santíssimo Senhor, interceda por mim. Pergunte à Mãe Divina se tenho algum merecimento aos olhos dela. A sagrada promessa de interceder por outrem não se concede com magnanimidade fácil. O mestre foi constrangido ao silêncio. Sem a menor sombra de dúvida, eu estava convencido de que o mestre Mahasaya tratava intimamente com a Mãe do Universo. Era profundamente humilhante constatar que meus olhos estavam cegos para aquela que no mesmo momento era perceptível ao olhar imaculado do santo. Apertando-lhe os pés sem pudor e surdo aos seus delicados protestos, implorei repetidamente a graça de sua intervenção. Levarei sua súplica à bem-amada. A capitulação do mestre veio enfim com um sorriso lento e compassivo. Que poder havia naquelas poucas palavras para que meu ser sentisse alívio em seu tempestuoso exílio? Senhor, recorde-se de sua promessa. Voltarei em breve à procura da mensagem. Esperança e júbilo soavam em minha voz, que há um momento atrás se afogava em soluços e aflição. Desci a longa escadaria, oprimido por recordações. Esta casa, em Amherst Street 50, atual residência do mestre Mahasaya, fora certa vez o lar de minha família e cenário da morte de minha mãe. Aqui meu coração humano se despedaçara pela mãe desaparecida, e aqui, hoje, meu espírito se sentia crucificado pela ausência da Mãe Divina. Santas paredes, testemunhas silenciosas de meus opressivos sofrimentos e, por fim, de minha cura. Com passos ansiosos, regressei ao lar de Gurpar Road, buscando o isolamento de meu pequeno quarto no sótão,
Ali permaneci em meditação até 10 horas. A escuridão da quente noite hindu foi de súbito iluminada por uma visão maravilhosa. Num belo de esplendor, a Mãe Divina estava diante de mim, sorrindo ternamente. Sua face era pura beleza. Sempre eu amei e sempre o amarei. A música celestial ainda ressoava no ar quando ela desapareceu. O sol da manhã seguinte mal havia despontado e eu já fazia a minha segunda visita ao mestre Mahasaya. Subindo as escadas daquela moradia de lembranças tão pungentes, cheguei ao seu aposento no 3º andar. A maçaneta da porta estava fechada, fora envolvida num pano. Insinuação, pensei, de que o santo queria estar só. Eu permanecia irresoluto no patamar, quando a porta se abriu pela mão acolhedora do mestre. Ajoelhei-me aos seus pés sagrados, dispostos a divertir-me. Assumi um ar de solenidade, ocultando o júbilo divino. Senhor, muito cedo, reconheço, vim em busca de sua mensagem. A mãe bem-amada disse algo a meu respeito? Senhorzinho travesso. Ele não acrescentaria outro comentário. Evidentemente, minha pretensa gravidade não o impressionara. Por que tão misterioso, tão evasivo? Será que os santos nunca falam abertamente? Talvez minha atitude fosse provocadora. Você veio tirar a prova? Seus olhos revelaram plena compreensão. Posso acrescentar nesta manhã uma só palavra à garantia que você recebeu ontem às 10 horas da noite, da própria mãe, belíssima. Mestre Mahasaya possuía completo governo sobre as comportas da minha alma transbordante. De novo caí prostrado aos seus pés. Desta vez, porém, minhas lágrimas brotavam de beatitude e não de sofrimento anterior. Você pensa que sua devoção não comoveu a misericórdia infinita? A maternidade de Deus, que você venerou sob ambas as formas, a humana e a divina, nunca poderia deixar sem resposta seu pranto desamparado. Quem era este santo singelo, cuja mínima demanda do Espírito Universal obtinha tão doce consentimento? Seu papel neste mundo era modesto, como convinha ao homem de maior humildade que até hoje conheci. Nesta casa de Amherst Street, mestre Mahasaya dirigia uma pequena escola secundária de frequência masculina. Observação número 66. Título de respeito com que habitualmente o tratavam. Seu nome era Mahendra Nath Gupta. Ele assinava seus trabalhos literários simplesmente com a letra M. Fim da observação 66, continuação da narrativa. Nunca uma palavra de repreensão saiu de seus lábios. Nenhuma régua ou palmatória mantinha a disciplina. Matemática superior era realmente ensinada naquelas modestas salas de aula e uma química de amor ausente dos compêndios.
Ele irradiava sua sabedoria mais pelo contágio espiritual que pelo preceito inacessível. Consumido de autêntica paixão pela Mãe Divina, o santo, semelhante a uma criança, não exigia respeito exterior. Não sou seu guru. Ele virá um pouco mais tarde, disse-me ele. Guiado por ele, sua experiência do divino, em termos de amor e devoção, traduzir-se-á em termos de sabedoria insondável. Todos os dias, ao cair da tarde, eu me dirigia a Amherst Street. Procurava o divino cálice de Mestre Mahasaya, tão cheio, que diariamente suas gotas se derramavam em meu ser. Nunca antes eu me curvara em reverência absoluta. Agora, pisar o mesmo terreno santificado pelas pegadas de Mestre Mahasaya constituía para mim um imenso privilégio. Por favor, use esta guirlanda de flores de champak que confeccionei especialmente para o Senhor. Cheguei certa noite segurando o colar florido. Mas o santo afastou-se timidamente, recusando repetidas vezes a homenagem. Ao perceber minha mágoa, consentiu afinal sorrindo. Já que ambos somos devotos da Mãe, você pode colocar a guirlanda neste templo de carne, como oferenda a ela, que nele habita. Em sua vasta natureza faltava espaço aonde alojar as mais insignificantes considerações egoístas. Vamos amanhã a Dakshineswar, o templo de Kali, perpetuamente santificado por meu guru. O santo era discípulo de um mestre semelhante a Cristo, Sri Paramahansa Ramakrishna. Fizemos, na manhã seguinte, a viagem de 6,5 quilômetros, de barco pelo Ganges. Entramos no templo de Kali, de 9 cúpulas, onde as figuras da Mãe Divina e de Shiva descansavam sobre um lótus de prata polida, com suas 1000 pétalas meticulosamente cinzeladas. Em seu encantamento, Mestre Mahasaya resplandecia. Entregava-se em seu inexorável romance com a bem-amada. Enquanto ele cantava o nome dela, meu coração arrebatado parecia despedaçar-se como a lótus em 1000 fragmentos. Caminhamos depois pelo sagrado recinto, detendo-nos em um bosque de tamargueiras. A resina característica, exudada por uma árvore, era um símbolo de manjar celeste que Mestre Mahasaya ali me concedia. Suas invocações a Deus continuavam. Sentei-me rigidamente imóvel na grama entre as flores rosadas e plumosas de tamargueira. Temporariamente ausente do corpo, voei em grande altitude em paragens sublimes. Esta foi a primeira de muitas peregrinações a Dakshineswar, com o Sagrado Mestre. Com ele aprendi a doçura de Deus sob o aspecto da Mãe ou Divina Misericórdia. O santo, à semelhança de um menino, sentia pouca atração pelo aspecto de Pai ou Justiça Divina. O julgamento severo, exato matemático, era alheio à suavidade da sua natureza.
Ele pode servir na terra de protótipo aos anjos dos céus. Pensei afetuosamente observando-o em suas orações. Sem um suspiro de censura ou de crítica, ele media o mundo com seus olhos há longo tempo familiarizados com a prístina pureza. Corpo, mente, linguagem e ações harmonizavam-se sem esforço com a simplicidade de sua alma. Meu mestre assim me disse. Fugindo à afirmação pessoal, o santo costumava terminar seus sábios conselhos com este tributo. Tão profundo era o seu sentimento de identidade com Sri Ramakrishna, que mestre Mahasaya já não se considerava o autor de seus próprios pensamentos. De mãos dadas, o santo e eu caminhávamos uma noite ao longo do quarteirão de sua escola. Minha alegria turvou-se ao chegar certo conhecido nosso, indivíduo pretensioso, que nos molestava com seus longos discursos. Vejo que este homem não lhe agrada. O sussurro do santo não foi ouvido pelo egotista, fascinado por seus próprios monólogos. Já falei com a Mãe Divina a respeito. Ela compreende nossa triste situação. Logo que chegarmos àquela velha Casa Vermelha, ela nos promete recordar a este homem assuntos mais urgentes. Meus olhos colocaram-se ao local de salvação. Ao chegar ao portão vermelho, o homem deu meia volta e partiu sem explicações, sem mesmo acabar a sentença ou se despedir. A paz voltou à atmosfera violentada. Em outra ocasião, sozinho, eu caminhava próximo à estação ferroviária em Howrah. Detive-me por uns instantes junto a um templo, criticando em silêncio um pequeno grupo de homens que, acompanhados por tambor e símbolos, entoavam furiosamente um hino religioso. Com que falta de devoção usam o divino nome do Senhor, repetindo-o mecanicamente, refleti. A repentina aparição de Mestre Mahasaya, aproximando-se de mim em passos rápidos, espantou-me. Senhor, como veio aqui? Sem tomar conhecimento de minha pergunta, o santo respondeu a meu pensamento. Não é verdade, senhorzinho, que o nome do amado soa docemente em todos os lábios de ignorantes ou de sábios? Ele passou o braço em torno de mim afetuosamente. Senti-me transportado neste tapete mágico à presença misericordiosa. Você gostaria de ver alguns bioscópios? Desconcertou-me esta pergunta, vinda uma tarde de um recluso, como o mestre Mahasaya. O termo bioscópio usava-se na Índia, naquele tempo, para designar filmes cinematográficos. Assenti contente de estar em sua companhia em quaisquer circunstâncias. Rápida caminhada nos trouxe ao jardim fronteiro à Universidade de Calcutá. Meu companheiro indicou-me um banco próximo a Goldigi, ou lago. Sentemos aqui por alguns minutos. Meu mestre aconselhou-me a meditar sempre que eu visse uma extensão de água. Sua placidez nos recorda a serenidade vastíssima de Deus. Todas as coisas podem se refletir na água. Também o universo espelha-se no lago da mente cósmica.
Isto dizia meu Gurudeva frequentemente. Pouco depois, entramos num dos salões da universidade onde se realizava uma conferência. Resultou-nos aborrecidíssima. Embora variasse de vez em quando pela projeção de dispositivos igualmente sem interesse. Então, era esta a espécie de filme que o mestre queria mostrar-me. Pensava eu impaciente, apesar de não me atrever a magoar o santo, manifestando-lhe meu aborrecimento. Mas ele se inclinou para o meu lado numa confidência. Vejo, senhorzinho, que não lhe agrada este bioscópio. Comuniquei-o à Mãe Divina. Ela concorda conosco. Diz ela que as luzes elétricas vão se apagar agora e não voltarão a acender-se enquanto não tivermos saído desta sala. Ele acabava de me segredar estas palavras quando a sala mergulhou na escuridão. O professor, cuja voz estridente emudeceu de espanto, por um momento observou. A instalação elétrica deste salão parece estar com defeito. Durante o intervalo, já o mestre Mahasaya e eu cruzávamos o umbral. Do corredor, olhando para trás, vi que o salão se achava outra vez iluminado. Senhorzinho, este bioscópio o desapontou, mas penso que gostará de um outro diferente. O santo e eu estávamos parados na calçada em frente ao edifício da universidade. Delicadamente, ele me golpeou o peito, sobre o coração. Um silêncio transformou tudo. Assim como os filmes falados se tornam inaudíveis, quando o aparelho de som está com defeito, igualmente a Mãe Divina, por algum estranho milagre, extinguiu o tumulto terrestre. Transeuntes carruagens puxadas a cavalos, automóveis, carretas de bois, troles providos de rodas de ferro, prosseguiam todos em seu tráfego insonoro. Como se possuísse um olho onipresente, eu observava as cenas atrás de mim e de ambos os lados com tanta facilidade como a paisagem à minha frente. Todo o espetáculo da atividade naquela pequena zona de Calcutá deslizava diante de mim sem o menor ruído. Semelhante ao brilho mortiço de brasas sobre a fina camada de cinzas, uma luminescência suave permeava a visão panorâmica. Meu próprio corpo nada mais parecia que uma sombra entre numerosas outras, embora estivesse imóvel enquanto as demais esvoaçavam em silêncio de cá para lá. Muitos jovenzinhos, meus amigos, aproximavam-se e afastavam-se. Apesar de haverem olhado diferentemente para mim, não me deram mostras de reconhecer-me. A singular pantomina produziu-me um êxtase inexprimível. Eu bebia nas profundezas de alguma fonte de beatitude. Subitamente meu peito recebeu outro leve golpe do mestre Mahasaya. O pandemônio do mundo explodiu em meus ouvidos contrariados. Eu cambaleava como se fosse despertado com brutalidade de um sonho que tivesse a delicadeza de uma teia de aranha. O vinho transcendente foi posto fora do meu alcance. Senhorzinho, vejo que este segundo bioscópio lhe agradou. Observação número 67.
O Novo Dicionário Internacional de Webster, 1934, dá como rara uma definição de bioscópio. Uma visão da vida, o que oferece tal visão? A escolha da palavra por Mestre Mahasaya era então peculiarmente justificada. Fim da observação 67. Continuação da narrativa. O santo sorria. Eu ia me ajoelhar aos seus pés. Você não pode o fazer agora. Sabe que Deus também reside no templo de seu corpo. Você não permitirá que a Mãe Divina toque meus pés com essas mãos. Se alguém observasse o despretensioso mestre e eu, ao nos afastarmos do local pavimentado onde havia mais gente, suspeitaria com certeza da embriaguez de ambos. Eu sentia que as sombras descendentes do crepúsculo estavam em harmonia conosco, também embriagadas com Deus. Tentando com palavras pobres fazer justiça à brandura de Mestre Mahasaya, pergunto a mim mesmo se ele e outros santos, cujos caminhos cruzaram com o meu, sabiam que anos mais tarde, num país do Ocidente, eu estaria escrevendo sobre suas vidas de devotos divinos. Sua presciência não surpreenderia a mim, nem mesmo espero aos leitores que até aqui me acompanharam. Santos de todas as religiões alcançaram a percepção de Deus através do singelo conceito da bem-amada Mãe Cósmica. O absoluto de Nirguna, sem qualidade, e Acintya, inconcebível. Por isso, o pensamento e o anseio humanos sempre o personalizaram sob a forma de Mãe Universal. A combinação de teísmo pessoal e de filosofia do absoluto é uma antiquíssima conquista do pensamento hindu, exposto no Vedas e no Bhagavad Gita. Esta reconciliação dos opostos satisfaz o coração e a cabeça. Bhakti, devoção, e Jnana, sabedoria, são, em essência, o mesmo. Prapatti, refugiar-se em Deus, e Sarangati, entregar-se à compaixão divina, são realmente os caminhos dos mais altos conhecimentos. A humildade de Mestre Mahasaya e de todos os outros santos brota do reconhecimento de sua total dependência, Kshatriya, do Senhor, com a única vida e o único juiz. O homem sintonizado com Deus experimenta alegria genuína e ilimitada, porque a beatitude é a sua verdadeira natureza. A primeira das paixões da alma e da vontade é a alegria. Observação número 68. São João da Cruz encontrou-se o corpo deste amoroso santo cristão, morto em 1591 e exumado em 1891 em estado incorrupto. Sir Francis Youngusband, do Atlantic Monthly, dezembro de 1936, referiu-se à sua própria experiência de alegria cósmica. Sobrevivei-me algo que era mais do que elação ou regozijo. Eu estava fora de mim, gozando do intensíssimo júbilo
e com esta indescritível e quase insuportável alegria, veio a revelação da bondade essencial do mundo. Tive a convicção superior a quaisquer refutações de que os homens, em seu íntimo, são bons, de que a maldade neles é superficial. Fim da observação número 68. Continuação da narrativa. Em todas as épocas, acercando-se da mãe com o espírito da infância, seus devotos atestam que sempre a encontram disposta a participar do jogo com eles. Na vida de Mestre Mahasaya, as manifestações do jogo divino ocorreram em ocasiões importantes e não importantes. Aos olhos de Deus, nada é grande ou pequeno. Se ele não houvesse construído o pequenino átomo de exatidão e beleza perfeita, poderiam os céus ostentar a orgulhosa estrutura que Vega ou de Arcturo? As distinções entre importante e não importante são seguramente desconhecidas para o Senhor, a fim de evitar que, por falta de um alfinete, o cosmos se desmorone. Fim do capítulo 9.